Olá, estamos aqui de volta para mais um episódio aqui do canal A Bíblia em Sua Vida, ou a exposição do livro de Mateus. Estamos entrando no capítulo de número 15 hoje, episódio 16. E hoje nós vamos aprender sobre alguns tópicos muito importantes para o crescimento espiritual e entender melhor essa história, o desenrolar dessa história até aqui, né, a qual nós temos o protagonista maior dessa história, Jesus Cristo, o Salvador cumprindo a vontade do Pai. E nós temos nessa história de hoje, do capítulo de número 15, a tradição dos anciões, nós temos a mulher cananeia e nós temos também a segunda multiplicação dos pães e peixes. Lembrando que no capítulo passado nós também vimos sobre a multiplicação dos pães e peixes, que foi a primeira multiplicação, mais especificamente no capítulo 14, no versículo 13 ao versículo 21. E aqui nós vamos ver já no começo o que os fariseus e escribas indagando Jesus Cristo acerca dos seus discípulos por comerem e não lavarem as mãos. E eles falam isso para Jesus, logo Jesus rebate com o que eles fazem transgredindo a lei de Deus. Porque comer sem lavar as mãos era uma tradição dos anciãos, não era uma tradição que Deus estabeleceu na lei de Moisés, na lei de Deus, ou dos 10 mandamentos. Não era. Era uma tradição dos anciãos que vinham, que você precisava lavar as mãos antes de comer. Claro que isso está atrelado, certeza, à higienização, para que nós não venhamos pegar nenhum tipo de doença por contaminação e bactéria das nossas mãos. Mas isso não é lei que caracteriza pecado. Então era mais uma cerimônia, mais uma tradição. E Jesus Cristo diz, eles fazem isso, que não é pecado algum, que não traz nenhum malefício. Mas ao contrário, vocês, escribas e fariseus que são hipócritas, vocês transgridem a lei de Deus, quando Deus manda que vocês venham honrar seu pai e a sua mãe, para que seus dias se prolonguem na terra. E lembrando a vocês que quando ele fala de honrar, esta honra também está atrelada a financeiramente, a você, a eu e você honrarmos os nossos pais financeiramente, ou seja, com as nossas finanças também, sustentando, se possível, os nossos pais. E na época, em vez de eles honrarem os seus pais financeiramente, com oferta aos seus pais, eles depositavam esse dinheiro no templo, que era chamado voto de Corban. Depois você pode pesquisar, é o voto de Corban. E isso fazia com que eles, em vez de ajudar os pais quando estavam necessitando, eles depositavam esse dinheiro e diziam, nós não temos dinheiro algum, porque o que nós tínhamos, nós depositamos na casa do Senhor. É por isso que no versículo 4 ao 6, Jesus diz, pois Deus ordenou, honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar o seu pai ou sua mãe certamente morrerá. Mas vós dizeis, se alguém disser a seu pai ou sua mãe, o que de mim podereis receber como oferta? Benefício é oferta dedicada ao Senhor. Ele, de modo algum, terá de honrar seu pai. Assim, por causa da vossa tradição, invalidais a palavra de Deus. Ou seja, esse voto de Corban invalidava o que a palavra de Deus diz em termos de honrar o pai e a mãe, em termos de sustentar financeiramente o pai e a mãe. Por um lado, eles questionavam os discípulos por uma tradição de não lavar as mãos e comer, isso o tornaria ele impuro, mas pelo contrário, também eles omitiam a ajuda aos pais, em ofertar aos pais por guardar esse dinheiro lá e para não ajudar os pais. Era uma coisa, anulava a outra. E Jesus Cristo dá a eles algumas chamadas como hipócritas. Nós vemos que Jesus tem um duro sermão com os fariseus, mestres da lei, saduceus, porque ele chama eles de raça de víboras, chama eles de hipócritas, chama eles de sepulcro caiados. Então, eles têm algumas nomenclaturas que não são nomenclaturas legais, né? Porque o Senhor Jesus Cristo está mostrando que eles são falsos. Ele diz no versículo 7, hipócritas. Bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinam doutrinas que são preceitos humanos.
Então, Jesus Cristo critica os fariseus por eles serem hipócritas, de exigirem que os discípulos e as pessoas vivam uma forma com a qual eles mesmos não vivem. E que são tradições que são impostas por homens e não por Deus. Então eles querem que vivam as tradições, mas não querem viver a vontade de Deus. E é isso que o Senhor critica. Jesus Cristo critica essa ação dos fariseus. E Jesus afirma a eles serem raízes, plantas de más raízes, que Deus irá arrancá-lo pela raiz. Ele diz que a planta que Deus celestial não plantou, vai ser arrancada pela raiz. E ele diz: deixe que os sãos guiem os cegos, porque se um cego guiar outro cego, ambos cairão no buraco. Então, Jesus Cristo é crítico, ferrenho dos fariseus e mestres da lei e escribas por serem hipócritas e por quererem que as pessoas vivam de uma forma que nem eles mesmos vivem. E Jesus Cristo critica duramente esta atitude deles. E ele vai dizer que o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai, porque do coração procede. Olha o que ele diz que procede do coração: os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, imoralidade sexual, furtos, falsos testemunhos e calúnias. Volte lá no Decálogo, em Êxodo 20, e veja em que se enquadra esses mandamentos. Porque aqui são contrários aos mandamentos. São atitudes do coração do homem impuro que levam a pecar contra Deus. E ele diz: são estas coisas que tornam o homem impuro, mas comer sem lavar a mão não o torna impuro. Entende? Então, esta é a crítica dura de Jesus referente aos fariseus, escribas e mestres da lei, por serem hipócritas e quererem exigir de as pessoas viverem de uma forma que eles não vivem, mas que negam a vontade de Deus. Seguindo para o segundo episódio deste capítulo, nós temos a mulher cananeia. E Jesus Cristo mostra aqui que ele é fiel ao seu chamado de ir às ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus Cristo mostra que, primeiramente, ele veio, a sua primeira vinda, para resgatar, logo de primeira, aqueles que são as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, esta mulher cananeia vem atrás de Jesus, gritando, pedindo ajuda a ela. Até um certo momento, Jesus Cristo ignora ela e os discípulos dizem: mestre, despede essa mulher, manda embora, faça algo, porque ela vem gritando atrás. Jesus Cristo dá a resposta que ele veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel. E ele até diz que não é certo tirar o pão dos filhos e dar aos cachorros. E a mulher dá uma resposta que é maravilhosa. Ela diz: Senhor, mas até mesmo os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. E Jesus Cristo vê a fé daquela mulher. Assim como foi com o centurião, que não era um povo ali de Israel, ele vê a fé dessa mulher e diz para ela que vai ser feito conforme o que ela creu, porque grande foi a fé daquela mulher. Jesus Cristo mostra aqui a sua misericórdia e a sua compaixão para com essa mulher, que não era dali do povo de Israel, mas estendeu-se a ela esta graça, claro, segundo a vontade do Deus Pai em realizar esta obra. E o terceiro episódio deste capítulo é a segunda multiplicação de pães e peixes. Lembre-se que na primeira multiplicação foram 5 pães e 2 peixinhos, que deu para alimentar, segundo o cálculo que fizemos aqui no vídeo passado, cerca de mais de 10 mil pessoas provavelmente foram alimentadas por 5 pães e 2 peixes, que foram repartidos e dados entre as pessoas. Eu vi um vídeo agora recentemente aqui numa plataforma nessa plataforma digital, uma pessoa dizendo que Jesus Cristo não multiplicou os pães e peixes. Não foi isso, porque até mesmo o texto não diz. Fala lá sobre multiplicação, fala que ele repartiu e deu. Mas eu pergunto, será se 5 pães e 2 peixes daria para ser repartido em pequenos pedaços para alimentar ao ponto de se fartar mais de 10 mil pessoas? Com certeza não. Houve ali sim um milagre extraordinário da parte de Jesus em multiplicar.
A partir do momento que eles repartiram, foi se multiplicando. E ainda sobraram cestos, 12 cestos. Após eles se fartarem, ainda sobrou. Já nessa segunda multiplicação, lá atrás, os discípulos falam para Jesus, Jesus manda eles irem comer em algum lugar. Agora é Jesus Cristo que fala. Agora Jesus Cristo chama os discípulos, depois de ele fazer muitas curas, milagres, curar mudo, enfim, muitas curas que ele realiza aqui nesse capítulo 14, o que mostra. Ele agora chama os discípulos e tem compaixão daquela multidão, daquelas multidões, porque já há 3 dias estavam com ele e precisavam se alimentar, para não se desfalecer quando fossem embora pelo caminho. E aí os discípulos trazem ali pães, né, e peixes novamente para que ele venha fazer essa multiplicação. Ele pede, dessa vez são 7 pães, né, e alguns peixinhos, não diz a quantidade de peixe, mas diz que são 7 pães. Da mesma forma, Jesus Cristo ergue para o céu, dá graças a Deus e repartir entre as pessoas, a qual as multidões se fartaram novamente e ainda assim sobraram 7 cestos cheios com pedaços. E após alimentar essa multidão, ainda sobram 7 pães, 7 cestos cheios com pedaços de pães e peixes, a qual alimentou aquela multidão. Os que comeram foram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. E depois de mandar a multidão embora, entrou no barco e foi para a região de Magdala. Então nós vemos aqui um grande poder de Jesus em todos esses milagres e nessas maravilhas feitas por ele. Né? A preocupação de Jesus com a multidão em alimentá-la espiritualmente, mas também fisicamente. Veja, cada vez mais pessoas são alimentadas, são socorridas com milagres, com curas, também com o alimento físico e o alimento espiritual. Esse capítulo 15 de Mateus mostra a preocupação de Jesus com a multidão, com as pessoas e também de fazer a vontade do Pai. E mostra como Jesus Cristo, o que importa para Jesus Cristo é cumprir a vontade do Pai que está escrito segundo a sua palavra, não contradições humanas. Então, porque as tradições humanas são falhas, mas a doutrina bíblica, ela perpetua-se porque é a palavra de Deus. Então, que venhamos seguir a palavra de Deus e somente ela. Amém? Deus abençoe você e até o próximo episódio. Não deixe de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Deus te abençoe.